Olá, boa tarde a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Eu sou a jornalista Letícia de Lima, da Comunicação, aqui da Câmara de Vereadores de Gramado. Nós estamos no ar pela TV Câmara e você pode nos assistir pela nossa página do Facebook e também canal do YouTube. Nessa semana, nós temos uma programação especial em alusão à Semana da Conscientização sobre o Autismo e estamos recebendo convidados e convidadas muito especiais aqui no nos nossos programas. Hoje recebemos aqui para um bate-papo, então, a coordenadora da PAI, Juliane Zalamena, mais uma vez aqui conosco e trazendo informações muito importantes sobre essa temática. E também estamos online com o moderador da Rede Gaúcha Pro Autismo, o seu Hugo Braz. Ju, seu Hugo, sejam muito bem-vindos à TV Câmara. Agradeço a participação de vocês nesse programa especial. A Ju já é a nossa convidada, figurinha conhecida aqui nos programas da TV Câmara. Seja muito bem-vinda, Ju, mais uma vez. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, podendo trazer um pouquinho de informações, então, acerca desse mês tão especial, que é o mês de conscientização do autismo. Obrigada, Ju. Seu Hugo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco hoje. Eu é que agradeço. Uma boa tarde a todos. Bom, então vamos lá. Para iniciar o nosso bate-papo, o senhor fala de Santa Cruz do Sul, certo? E Sim. A gente vai, então, seguindo aqui, falando um pouquinho sobre a Rede Gaúcha Pro Autismo. O contato do seu Hugo foi a própria Ju que nos passou, né? Tem muita informação aí para nos passar. Esperamos que seja um bate-papo bem produtivo. Mas, para iniciar, seu Hugo, eu gostaria que o senhor iniciasse se apresentando um pouquinho, né? E também falando sobre a Rede Gaúcha Pro Autismo. O que é esse movimento? Perfeito. Meu nome é Hugo Braz, como já foi apresentado. Eu faço parte da Associação Luz Azul, que é uma associação de familiares de autistas aqui de Santa Cruz do Sul, que surgiu, como todas as associações normalmente surgem, a partir do recebimento do diagnóstico na família. No caso, o meu neto, né, que hoje ele está com 17 anos, mas ele recebeu esse diagnóstico quando tinha 1 ano e 8 meses. E a partir dali começamos, a minha filha, eu, a nossa família toda começou a buscar informações para saber exatamente o que era aquela condição e como lidar, né, com essa nova realidade na nossa família. A partir daí, nos unimos também a outras associações que passaram, em 2011, a constituir a Rede Gaúcha Pro Autismo, que é um movimento que congrega todas as associações de familiares de autistas aqui do Rio Grande do Sul. Nessa época eram muito poucas associações, em 2011 eram 6 associações, e hoje estamos com 54 associações compondo a Rede Gaúcha. E esse movimento, que tem a finalidade de fortalecer as ações em benefício das pessoas com autismo e de suas famílias, tem tido um ativismo muito importante no Estado, ao ponto de ter redigido e criado o texto que deu origem à Lei Gaúcha para o Autismo, a Lei 15.322, que, como uma decorrência prática dessa lei, foi criado o programa Te Acolhe, e que constituiu essa rede de centros, né, macro-regionais e regionais de referência em autismo, da qual, inclusive, a Juliane faz parte. Certo, seu Hugo. E assim, o senhor falou um pouquinho da legislação agora, mas se o senhor fosse destacar aí algumas ações da Rede Gaúcha, alguns serviços, quais o senhor destacaria como os principais? Desde quando que existe o movimento e quais o senhor destacaria como as principais ações da rede? O movimento começou em 2011, por iniciativa do professor Nelson Kirsch, da Associação Pandora, de São Leopoldo. Ele foi o idealizador e primeiro moderador da rede. Mas a gente, que ele passou essa atribuição de moderador para mim. Mas a rede, ela sempre trabalhou na conscientização das associações principalmente sobre a defesa de direitos e pela constituição também de direitos.
de apoio a outros movimentos, não só aqui no Estado, mas em nível nacional também, apoiando, por exemplo, a constituição da Lei 12764 de 2012, que é a Lei Berinice-Piana, que institui os direitos da pessoa com autismo, né? Então, esse já foi uma ação, uma das primeiras ações em âmbito maior foi apoiar esse movimento. E sempre apoiando especificamente as associações nesse esclarecimento sobre como se posicionar frente às demandas das famílias e das pessoas com autismo, né? Levando esclarecimento, levando conhecimento. Essas são as ações práticas da Rede Gaúcha no seu dia a dia. Mas, como eu disse antes, né, o que marcou muito a ação da Rede Gaúcha foi a criação da Política Pública Estadual de Atendimento Integrado às Pessoas com Autismo, que foi criada por essa lei que eu mencionei antes, a Lei 15.322, que nós conseguimos que fosse protocolada em abril de 2019, exatamente no mês da conscientização do autismo, que teve uma tramitação muito rápida na Assembleia Legislativa, foi aprovada por unanimidade, e em setembro de 2019 ela foi sancionada. Então, a partir dali é que se começou a ver que ações é que poderiam ser desencadeadas a partir dessa lei que tinha sido sancionada. E num trabalho conjunto com as demais entidades e com as secretarias de Estado responsáveis pelas áreas da educação, da assistência e da educação, saúde e assistência social, foi possível constituir, então, esse programa do qual nós já tínhamos falado ali, o programa até agora. Perfeito. O senhor comentou, então, que a rede existe desde 2011, e hoje, então, a Rede Gaúcha, ela engloba quantas associações? De quantos municípios? Sim, 54 associações. Ela iniciou com 6 associações em 2011. Entendi. Então, aos poucos foram surgindo mais associações, só que no ano passado o crescimento foi tão expressivo, só no ano passado ingressaram na rede 12 associações novas, né? Então dá para se dizer assim, uma média de uma associação por mês. Então a gente espera que progressivamente isso vá acontecendo, né? Vá se ampliando mais e mais. Nós temos no estado 497 municípios, né? Por enquanto temos 54 associações, um pouquinho mais do que 10% dos municípios, mas a gente espera que esse movimento se dissemine por todo o estado, porque isso significa mais consciência sobre o que é o autismo, mais empoderamento das famílias, mais ação junto, principalmente, aos agentes públicos, como, por exemplo, gestores do executivo, nessas áreas, para que se consiga não só uma visibilidade, mas um ativismo maior, né, e uma ação mais concreta nessa questão de efetivação de direitos e, portanto, em melhores condições de vida para essa parcela da população. Não, realmente a gente percebe aí um avanço de 2011 para cá muito grande, e pegando esse gancho, seu Hugo, até vou questionar aqui a Ju, nós tivemos um comentário ontem que eu li na internet do pessoal falando, ninguém fala sobre o aumento do autismo hoje, do aumento de diagnósticos, mas isso é uma percepção, é porque o atendimento está mais ampliado? O que você poderia falar sobre esses números de aumento, crescimento, Ju? Então, Letícia, né, a gente tem visto assim, de 2004 para cá, pegando os dados, né, norte-americanos, principalmente, que é onde temos, então, para a gente se basear hoje, um caso a cada 36 crianças, né, diagnosticadas, então, com autismo. Essa prevalência, ela tem vários fatores, né, e ela vem aumentando de uma velocidade gigantesca, tendo em vista, né, questões genéticas, questões ambientais, questões, né, tem vários fatores aí envolvidos, não existe uma causa única, e bem como esses diagnósticos eles têm sido fornecidos, vamos dizer assim, pelas equipes de saúde responsáveis e que trabalham com isso,
tendo em vista maior acesso às informações, maior acesso aos serviços, sejam eles de saúde, educação e assistência, e esse olhar mais voltado, né, dos profissionais dessas equipes, então, para o autismo, e que tem possibilitado esta chegada, então, desses usuários, sejam eles pequenos ou maiores, para os serviços, então, de referência. Entendi. Ju, então, em relação aos números aqui da nossa região, da Serra Gaúcha do Teacoli, como é que você destacaria os números aqui da nossa Serra Gaúcha? Então, como mencionado pelo seu Hugo, nós então fazemos parte do programa Teacoli, nós somos uma das 7 regiões, macro-regiões do estado, né? Então respondemos por 49 municípios na região da Serra Gaúcha, temos um centro macro-regional hoje instalado na Pai Gramado e temos 4 centros regionais nas regiões 23, 24, 25 e 26. Até o momento, desde que o programa Teacoli iniciou, ou seja, foi no ano passado que nós fomos habilitados pela Secretaria de Saúde do Estado, até hoje, os dados que eu tenho, então, são até o dia 30 de março, nós já temos mapeados, então, aqui na Serra Gaúcha, mais de 1.500 casos de autismo, temos carteirinhas, então, que é a carteira de identificação da pessoa com autismo, chamada CIPTEA, mais de 1.000, então, CIPTEIAs já cadastradas junto à FADERGS. Temos a honra, então, de poder, inclusive, ter encaminhado, junto ao seu Hugo da Rede Gaúcha, né, algumas associações para fazer esse cadastro, contabilizando aí as 54, né, algumas, então, são da nossa região, nós temos 8 associações, então, na região da Serra, além de termos também os conselhos municipais dos direitos da pessoa com deficiência, e dentre os serviços que compõem essa rede, saúde, educação e assistência, que é a rede principal, nós estamos, então, fazendo toda essa aproximação, mapeamento, capacitação dessa rede e articulação para que todo esse conjunto né, aconteça para o trabalho que todo usuário, então, que tem esse diagnóstico, ele precisa e merece. Né? Então, nós já temos mapeado muitos serviços na área da educação, muitos serviços na área da saúde e também agora se aproximando ainda mais da área da assistência social. Certo. Aqui na nossa região nós temos a associação a AMA, Região das Hortênsias, certo? Ano passado foram super parceiros aqui na nossa programação da nossa semana especial. E Ju, você como coordenadora da PAI, eu gostaria de saber como você vê o trabalho da Rede Gaúcha Pro Autismo em relação aos usuários da PAI aqui de Gramado. Então, a AMA Hortênsias, né, que compõe então Gramado e Canela, tem sido uma grande parceira desde o princípio, assim, né, desde que passamos a conhecê-los e então nos aproximamos. Estávamos juntos, inclusive, ontem aqui na sessão da Câmara de Vereadores, e a gente tem visto o quanto essa aproximação e fortalecimento, né, das associações, ela faz toda uma diferença, vinculadas, obviamente, à Rede Gaúcha, né, que é a nossa referência maior, e sempre, agora mesmo, antes de vir para cá, falava com 3 famílias, o quanto eles precisam estar fortalecidos enquanto associação, buscando, claro que sim, os direitos, né, dos seus filhos ou netos, enfim, mas também fazendo essas ações em conjunto dessa rede, que ela só vai estar ainda mais fortalecida, ainda mais constituída com esta família que vive o dia a dia, então, né, com seus usuários e filhos, enfim, familiares que têm o diagnóstico. Então, essa atuação nossa da AMA, nós temos a AMA Gramado Canela, nós temos a AMA em Caxias, que também tem o mesmo nome, né? Então, assim, a gente tem feito essa aproximação cada vez maior com eles e eles conosco, e a gente nunca faz nenhuma ação sem estar junto deles. A gente tem sejam as APAES, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as associações, a rede de saúde, assistência e educação, e a gente precisa trabalhar em conjunto pelo bem maior, né, que são os nossos usuários com autismo e seus familiares. Certo. Seu Hugo, você como moderador da Rede Gaúcha, eu gostaria de uma avaliação sua sobre o atendimento à pessoa diagnosticada com autismo no nosso estado. Como o senhor vê hoje os serviços voltados para essas pessoas aqui no Rio Grande do Sul? A avaliação que se faz é que os serviços, em geral, são precários em relação ao atendimento, mas isso não é uma realidade específica do Rio Grande do Sul, isso é uma realidade que está presente em todo
Brasil, né? Então, tanto que existem movimentos como a Rede Gaúcha em todo o Brasil, né? Movimentos muito bem organizados, justamente para que se consiga, né, elevar a qualidade dos serviços prestados. Nós temos questões importantes a serem solucionadas na área da educação, por exemplo. Podemos pontuar as 3 áreas, se for o caso, né? Vamos começar, por exemplo, resumidamente sobre a área da educação. Temos questões importantes a serem resolvidas quanto à inclusão escolar, passando, por exemplo, pela capacitação dos profissionais, e essa capacitação de profissionais é muito importante em todas as outras áreas, né, na saúde, na assistência social, porque para se conseguir uma inclusão escolar efetiva, os profissionais precisam estar qualificados, se precisam de programas de capacitação, precisa que o próprio meio acadêmico se adapte, né, e inclua em seus currículos, né, formação e informação continuada depois para os profissionais nessa área do autismo, para que consigam atuar junto aos educandos de forma mais eficiente. Se precisa, nas escolas, toda a questão de adaptação curricular, adaptações de ambiente, tem uma série de mudanças, ou seja, a escola, inclusive, precisa, o fazer da escola precisa ser revisto. A escola como instituição, inclusive, a partir da realidade do autismo, o autismo, de certa forma, está pressionando nesse sentido, que se precisa mudar a escola como instituição, né? Mas existe não apenas a questão dos avanços tecnológicos que precisam ser incorporados ao fazer educacional, mas a própria postura da escola em relação a esse público, que é um público extremamente diferenciado, e ele precisa estar incluído, e até hoje ele tem sido excluído, né? Muito embora se diga que haja uma integração, até existe uma integração, mas não uma inclusão. A maior parte dos alunos estão matriculados, há um tempo atrás nem matriculados estavam, hoje, por conta principalmente da Lei Berenice Piana, essa 12764, e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a matrícula não pode ser negada. Essas crianças, adolescentes, né, jovens, estão matriculados, mas não necessariamente incluídos. Na área da saúde também existe um descompasso muito grande entre o que é necessário de atendimento e o que é oferecido e é disponível para essas pessoas, né? Na área da assistência social, um déficit muito grande de atenção às necessidades dessas pessoas e às famílias, porque quando falamos em autismo, em pessoas autistas, nós precisamos falar necessariamente da família, do apoio psicológico e social às famílias, principalmente às mães, que são as mais responsáveis, né, ficam mais sobrecarregadas com essa realidade, porque o autismo é uma das condições mentais que mais afeta a família. Então, normalmente, quando se fala em autismo, normalmente a gente se fala na criança, no adolescente, no jovem, mas raramente se fala na família e raramente se fala no adulto. Então, a gente, inclusive, reforça muito a importância do trabalho social para essa outra faixa etária, tá, que não está mais nas escolas, que é praticamente invisível para o poder público, que está praticamente excluída, inclusive, do convívio social, e que demanda uma atenção muito grande na constituição de políticas públicas que atendam essa parcela, por exemplo, principalmente para aqueles adultos e idosos, inclusive, que perderam suas referências familiares, seja por abandono, seja por falecimento de seus familiares. Então, existe toda uma carência, né, que precisa ser, sobre a qual se precisa debruçar, se precisa estudar essas necessidades. O programa Te Acolhe vem nessa direção, ele ainda está em constituição, ele não está plenamente acabado ainda, né? E talvez nunca se conclua plenamente, porque, inclusive, essas demandas precisam ser sempre repensadas, reavaliadas, e as ações
portanto, as ações dos centros macro-regionais, dos regionais e de outros serviços que venham a ser constituídos a partir desse programa, precisam também estar sendo constantemente reavaliados para que se possa atender essas demandas, né, e essas carências que são muito acentuadas na nossa sociedade. Então, concluindo a resposta para a tua pergunta, né, todos os serviços, né, ainda são prestados de forma muito precária, né? Em todas as áreas, sabemos que existe, por parte de muitos profissionais, um interesse grande e muito genuíno em atender, mas, para isso, precisa, principalmente, o poder público voltar o olhar de uma forma mais eficaz, né, e mais eficiente para esse público. Então, esperamos, né, que com esses programas e principalmente com outros serviços que venham a ser constituídos, se fortaleça e se qualifique os serviços prestados em todas as áreas, né, em todos os lugares onde a pessoa autista circule, e sempre voltando o olhar para a família, que ainda é um ponto extremamente fragilizado nessa cadeia de atendimento. Certo, o senhor trouxe muitos exemplos aí em algumas problemáticas dentro das políticas públicas, mas eu gostaria de lhe questionar também em relação à nossa sociedade em geral, né? Nós aqui na nossa região, por exemplo, temos muitos parques, muitos atrativos turísticos. Eu gostaria de saber a sua avaliação também em relação à questão do comércio, a esses espaços assim de comunidade em geral. Como que o senhor vê? O senhor sente ainda uma exclusão? É preciso avançarmos como sociedade neste tema também? Sim, sem dúvida. Já percebemos alguns avanços importantes. É importante que a gente coloque isso, né? Principalmente locais de atendimento ao público, hoje já é mais presente, quando tem aquelas placas de atendimento prioritário, já está começando a acontecer, a gente já está começando a visualizar essas placas também com o lacinho aquele que identifica o autismo, né? Mas isso sinaliza positivamente para uma inclusão social, né? Para uma percepção maior. Mas ainda existe a necessidade de campanhas de esclarecimento. A imprensa é muito importante nesse ponto, né? E tem colaborado no sentido de trazer esse esclarecimento para a população, para mostrar que essas pessoas precisam circular em todos os lugares, precisam ir ao cinema, precisam ir ao esporte, precisam ter acesso à cultura, ao lazer. O acesso à cultura, por exemplo, é muito dificultado às pessoas com autismo. Então, e principalmente a questão do lazer, né? Espaços que sejam mais acolhedores, shopping centers, por exemplo, né? Praças. Então, na medida em que essas pessoas forem circulando em todos os espaços, com o amparo de campanhas de esclarecimento e de conscientização, e para isso é muito importante esse mês, que é o mês de conscientização, é o dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, isso reforça, né, a conscientização que a gente espera que leve a uma redução significativa do preconceito, porque, como sabemos, o preconceito ele somente surge quando existe desconhecimento, quando existe ignorância sobre determinado assunto. Ignorância no sentido de ignorar, desconhecer, pelo entendido, né? Então, quanto mais conhecimento se levar, quanto mais orientações e quanto mais visibilidade se der, a gente percebe que esse preconceito e esse sentimento de rejeição, né, e atitudes de rejeição tenderão, obviamente, a diminuir. Certo. Bom, estava olhando aqui, o nosso tempo está chegando ao fim, a nossa conversa está muito boa, mas a gente vai ter que se encaminhar aí para o encerramento. Ju, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e deixar aqui o espaço para suas considerações finais, talvez também dando uma comentada com o nosso público, reforçando aí a cartilha do autismo, que inclusive lançamos na sessão dessa semana. Eu agradeço muito o espaço novamente, Letícia, a Câmara de Vereadores, agradeço o seu Hugo, que é um grande parceiro, né, nessa caminhada toda em relação ao autismo, junto ao Teacoli, junto ao Estado, serviços todos, e reforçando, sim, que ontem oficialmente lançamos a cartilha O Autismo na Prática,
inclusive revisado, né, pelo seu Hugo, representando a Rede Gaúcha para Autismo, revisada pela FADERGS, pela Secretaria da Saúde do Estado, e que é um material, então, de fácil acesso, né? Nós temos em 2 formatos, que é o digital e agora também, com o apoio da Câmara de Vereadores, nós temos ela impressa. Nós temos algumas unidades, então, na nossa sede do Teacoli, dentro da APAI, e que é um informativo, então, para que as pessoas, né, possam estar circulando e aproximando ainda mais sobre o tema. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, inclusive, as pessoas que não conseguirem, talvez, vir até a Câmara ou ter acesso à cartilha impressa. Nós estamos com uma aba disponível no nosso site da Câmara de Vereadores de Gramado, em que o pessoal em casa pode ter acesso online a todo o conteúdo, né, na íntegra. Seu Hugo, muito obrigada pela sua participação. Vou deixar também uns minutinhos para suas considerações finais. Porventura, talvez não tenha lhe perguntado alguma coisa que ache importante destacar. Fica aí o espaço à disposição. Muito obrigado. Nós teríamos necessidade de um tempo longo para conversar, porque teríamos muitas coisas para tratar, mas eu agradeço muitíssimo essa oportunidade e quero aproveitar esse momento para parabenizar a Juliane e toda a equipe dela pelo trabalho exemplar que tem sido feito por essa equipe do Teacoli. É com esse espírito que a gente espera que todas as equipes técnicas dos demais centros macro-regionais e regionais, é uma rede muito grande, são 700 macro-regionais e 30 centros regionais, que a gente espera que se constitua uma grande rede de atendimento, né, e com esse propósito de levar melhores condições de vida para as pessoas autistas e suas famílias. Parabéns, Juliane, é um prazer. Já nos conhecemos há algum tempo, né, e é sempre um prazer estar contigo. E muito obrigado também a vocês da Câmara, por esse apoio todo ao nosso movimento. Tá certo. A APAI Gramado realmente é muito parceira aqui da Câmara de Vereadores e a comunicação aqui da Câmara também sempre fica à disposição para trazer esses debates, né? Não apenas na semana de conscientização, a gente sabe que é uma temática que rende conteúdo para o ano todo, com certeza. Bom, nós obrigamos a todos e a todas que nos acompanharam. Lembrando que esta entrevista ela vai ficar disponível na íntegra no nosso Facebook e também canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Gramado. Amanhã, inclusive, nós vamos ter uma família muito especial aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua vivência com o autismo, né? Nós vamos estar recebendo um casal muito especial em que convive, né, com o diagnóstico e também para compartilhar um pouquinho das experiências. Bom, o nosso programa, lembrando que ele vai ao ar sempre de terça a quinta-feira, às 5 horas da tarde. Nós contamos amanhã com a sua audiência. Até lá.